O que é a vida do médico rico? Ele vai ficando, ele sai da faculdade, compra um carro, aí depois ele compra um carro importado, aí ele compra uma casa no condomínio, aí depois ele tem filhos, ele põe as crianças numa escola particular, e aí quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele começa a aumentar o padrão de vida dele, e mais esse padrão de vida começa a custar mais e consumir mais. Então, você tem lá um carro brasileiro, você tem sei lá, que carro brasileiro que existe, sei lá, você tem um Gol. Aí você vai lá, vive com o Gol. Esse Gol, ele custa para você 10 mil reais por mês. Aí você casa, fala, não, agora tem que ter um carro melhor. Aí você vai lá e compra um Golf. Aí não, agora esse carro aqui ele vai custar para você 2x mil por mês. Aí depois você compra um carro importado, aí ele vai custar 6x por mês, entende? Então o teu custo de vida ele sempre vai aumentando, e isso é a história típica do médico, né? O médico ele vai, cada vez mais ele vai consumindo mais, e à medida que o tempo vai passando, ele tem que trabalhar para manter o estilo de vida dele, e não o contrário. Né? Ele não constrói riqueza, ele só tem formas de garantir que ele se mantenha pagando aquele consumo de vida. Né? Então tem que controlar seu ego. Né? Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, né? Mas à medida que você tem isso em perspectiva, pega uma pessoa mais experiente, conversa com você, você começa a se distanciar do jogo do status. Então, não se preocupe, especialmente em cidade grande, ninguém olha o carro que você tem, ninguém olha onde você mora, ninguém sabe, ninguém precisa saber. Isso é muito importante, né? Se você, e agora, essa é a coisa mais importante que você tem que entender. Se você não colocar a tua vida, a tua carreira como uma empresa, e se você não transformar a tua vida numa empresa, você nunca vai conseguir sair da corrida dos ratos do médico. Nunca, na vida. Nunca. Você não vai conseguir. Por quê? Porque médico, ele aluga tempo. Ele aluga tempo. E a única diferença de um médico em alugar tempo, em comparação com qualquer outra profissão, é o fato que médico ainda ganha consideravelmente mais do que qualquer outra profissão. Mas a diferença do ponto de vista da forma de ser remunerado entre um médico e uma secretária é basicamente o mesmo. A secretária ela vai trabalhar lá das 8 às 5 da tarde e ela vai lá e ela recebe um salário no fim do mês. O médico ele dá plantão segunda, quarta e sexta, ele vai lá e ganha um salário no fim do mês. Quando isso acontece, você simplesmente está alugando o seu tempo. É óbvio que vai existir um momento da tua vida, principalmente os 10, 15 primeiros anos da tua vida profissional, em que você não vai conseguir fugir de alugar tempo. Mas a tua mente, a tua forma de agir, a tua forma de trabalhar, ela sempre deve estar voltada para a construção de uma carreira em que não dependa de você. Para você ter independência financeira, você precisa ser dona de um negócio. Então você tem que transformar a sua carreira, a sua profissão num negócio. Pensar você, a pessoa, a Mariazinha, doutora Mariazinha, como um negócio. Um negócio. Não tem outra forma de você ganhar dinheiro, não tem outra forma de você ter uma estabilidade financeira mínima. Não tem. O que tem de médico que faliu na pandemia, porque tinha um puta de um custo de vida alto e o cara parou de trabalhar durante 6 meses e não aguentou suportar o custo de vida porque não tinha reserva nenhuma, não está escrito, tá? Então entenda isso de uma vez por todas. Você precisa ter um negócio. Por quê? O negócio ele acontece independente da sua presença ou não. Eu vou explicar como é que você vai transportar esse racional para uma profissão médica. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou dono de um laboratório. O meu laboratório atende hoje 3.500 pacientes por mês. A gente bateu o recorde de pacientes atendidos esse mês no laboratório. Hoje, o laboratório ainda depende de mim, da minha presença física, né? Mas a nossa ideia, minha e da minha sócia, é de transformar aquilo num troço totalmente autogerenciável,
fazendo com que ele não dependa de nós para acontecer. Isso vai me dar a oportunidade de eu não precisar alugar o meu tempo para o meu laboratório, coisa que eu ainda faço bastante. Mas o objetivo é justamente esse. Você só vai ficar rico quando você entregar para a sociedade o que ela precisa, né? Então, o médico entrega muito o que uma sociedade precisa, só que você tem que encontrar uma forma de entregar isso em escala. E aqui a gente tem uma série de aulas falando sobre escalabilidade, mas eu tenho certeza que eu vou te falar mais e a tua mente vai abrir sobre isso. Então entenda logo cedo a mágica dos juros compostos, o que significa isso. A gente tem um monte de aulas sobre isso também. E a maioria das vezes ser dono de um negócio depende ou pressupõe que você tenha sócios, tá? Então busque gente que te complemente, né? Aprenda a vender e a construir. Então assim, não importa, médico tem que saber vender, tá? Desde a forma como é que você vai ser contratado para trabalhar num hospital, até vender um plano terapêutico para um paciente, você tem que saber vender. Médico tem que saber vender. Se não sabe vender, vai morrer na praia, tá? Essa é a principal característica de um médico que constrói riqueza. Ele sabe vender. Por quê? Porque saber vender é importante. Aprenda a construir um negócio, né? Um consultório, uma carreira médica. Faça um gerenciamento de carreira, gerando uma forma de você construir equity, ou construir valor em cima do teu nome, né? Invista em conhecimento complementar e conhecimento além do que a medicina te entrega. É óbvio que você tem que ser altamente técnico, mas você tem que ter uma série de competências além da tecnicidade, tá? Então, se arme com conhecimentos específicos. O que é conhecimento específico? É tudo aquilo que a sociedade ou que não é um conhecimento que não está disponível por aí para fazer com que você aprenda. Não é um conhecimento treinável ou ele não é facilmente adquirível. Então, não é facilmente disponível no meio, né? O que é um conhecimento específico? Médico é o que mais é o grupo de profissional que mais tem conhecimento específico. Então, é o cara que sabe fazer implante capilar. É o melhor colocador de implante capilar de Londrina. Esse é um conhecimento altamente específico. É lógico que ele tem que... é fácil de ter uma concorrência para transplante capilar? Realmente é fácil, só que o cara ele tem que ir lá para São Paulo ou ir para fora do país. Por exemplo, médico que opera robô. Hoje a gente aqui em Londrina tem um cara que só tem um médico que opera robô. Agora tem 2, né? E depois de 5 anos tem mais um, né? Por quê? Porque o primeiro ficou 1 ano nos Estados Unidos operando robô, aí voltou, aí teve que fazer a graduação e não sei o que, não sei o que. É um troço muito árduo. Então é um conhecimento ultra, maxi, mega específico e muito difícil. Te blinda você totalmente. Se você acionar um conhecimento específico acoplado a uma forma de atender ou uma forma de se portar muito premium, é extremamente claro que as suas chances de ter uma vida profissional próspera aumente muito. Então, como é que você vai buscar conhecimento específico? Muita curiosidade e muito interesse genuíno, né? Interesse, vontade. Esse slide aqui, gente, é o slide mais importante da vida. Isso é vocação, tá? Isso significa vocação. Então, assim, você tem que entender isso de uma vez por todas. É você fazer o que você gosta de fazer, né? Então, assim, é o que você faz com alegria e pro outro é uma coisa que o cara acha maçante, que o cara não gosta, né? É um troço altamente técnico ou criativo. No nosso caso, a gente tem pouca coisa de criativo, né? Mas é uma coisa que não pode ser automatizado, né? O que você, como médico, é capaz de fazer que só você é capaz de fazer, né? Isso é muito importante. Se responsabilize, corra risco, coloque seu nome à prova, né? A sociedade ela vai te recompensar a partir do momento que você se coloca, se demonstre, se exponha,
né? Não tenha medo, ninguém tá nem aí pra você, ninguém vai achar nada. Vai lá, se exponha, vai lá e converse com as pessoas, vai lá e demonstre quem você é, mostre quem você converse, fale, né? Se desenvolva nesse aspecto de criar amizades, criar oportunidades, de criar relacionamentos, criar networking, conhecimento, conversas com pessoas que são melhores ou maiores que você, né? Isso é muito importante, é extremamente importante. Quando você corre risco, você começa a se adaptar e ficar apto a construir riqueza e gerar capital. Capital é o dinheiro que você coloca dentro de um negócio, né? Então, para você escalar o capital, o dinheiro de um negócio, você precisa de pessoas e produto. E agora a gente vai para a fase final da aula. O que é um produto de um médico? O produto de um médico é o seu atendimento. É a forma como é que você atende um paciente. Então, o que é um produto de um cirurgião? O produto do cirurgião é o atendimento pré-cirúrgico, é o atendimento pós-cirúrgico e é a técnica muito apurada da técnica cirúrgica. Então, é um cara que sabe explicar muito bem para o paciente quais são os benefícios e quais são os malefícios, as consequências daquele procedimento. É um cara que sabe fazer um bom acolhimento, né? Imagina você tá operando, você vai operar uma mulher com câncer de mama, ela está extremamente fragilizada, então você tem que ter um atendimento humanizado, você tem que ter um atendimento onde você conversa com essa mulher, onde você olha no olho dela, bate o tempo que precisar bater para tirar todas as dúvidas dela. Depois você tem uma técnica extremamente bem feita, bem organizada, atenciosa, com os melhores equipamentos, os melhores insumos, de modo que você elimine a possibilidade ou diminua muito as chances de ter complicações cirúrgicas. Depois você tem um pós-atendimento muito bom, bons encaminhamentos, onde você tenha lá oportunidade dessa paciente fazer reabilitação, onde você tenha todas a equipe multidisciplinar para atender essa paciente, psicólogo, fisioterapeuta, entre outras coisas. Esse é o teu atendimento, esse é o produto do médico. Você tem que cuidar dele e criar mecanismos onde você entregar sempre um troço acima do que as pessoas entregam, né? Isso é muito importante. Ninguém presta atenção nisso, né? Então, esse é o produto. E você tem que lembrar que o teu produto é a sua marca registrada. Você tem que fazer uma coisa que ninguém faz. E tem que ser melhor do que todo mundo. Essa é a melhor forma.